Foi aprovado na última quarta-feira, dia 1/9/2021, um projeto de lei que trata sobre a tributação dos dividendos, tributação de imposto de renda sobre os dividendos, além de algumas alterações do imposto de renda. Vamos entender um pouquinho melhor essa história? Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e neste vídeo eu quero comentar um pouquinho com vocês, não sei se vocês estão acompanhando de perto, sobre algumas alterações que a gente está tendo das nossas reformas, tanto administrativas, reformas tributárias, mas nesse vídeo eu quero tratar principalmente sobre a questão da tributação dos dividendos. Mas é muito importante a gente lembrar, mas o que é dividendos, né? Os dividendos são basicamente a distribuição dos lucros da empresa para os seus acionistas. No mercado financeiro, na bolsa de valores, quando você abre uma conta na bolsa de valores e começa a negociar ações, a partir do momento que você adquire uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Você se tornando sócio daquela empresa, de acordo com o tipo de ação que você comprou, você recebe o direito a receber dividendos, que é quando a empresa for distribuir o lucro dela para os seus acionistas, você vai ganhar uma quantia de acordo com o número de ações que você possui daquela empresa. Basicamente, isso são os dividendos. E o que está acontecendo? Desde 1976, quando passou a vigorar a lei das SAs, que é a lei que trata sobre o regime tributário das empresas listadas em bolsa de valores aqui no Brasil, como que tem que ser a questão também da governança corporativa, como que vai ser a tributação, tudo isso daí, a gente nunca teve taxação de dividendos aqui no Brasil. E isso era um ponto muito positivo, era algo muito bom. Por quê? Porque, primeiramente, aqui no Brasil, a gente tem uma base de investidores muito pequena. Eu fiz até uma comparação, aqui no Brasil a gente tem menos de 2% da nossa população investindo na Bolsa de Valores. Nós temos apenas 3.919.000 pessoas investindo na Bolsa de Valores. Isso daí, igual eu falei, dá menos que 2% da nossa população investindo na Bolsa de Valores. Por quê? Porque simplesmente nunca foi um hábito cultural do brasileiro investir na Bolsa de Valores. Nosso hábito cultural é investir na caderneta de poupança. Mas eu não vou poupar esforços, eu vou me esforçar o máximo possível em passar conhecimento aqui para vocês, passar conteúdo para vocês, para mostrar que a caderneta de poupança já há muito tempo deixou de ser um investimento rentável. Existem investimentos muito mais benéficos que todos nós temos acesso e podemos passar a investir. Então eu não vou sossegar enquanto a maioria das pessoas que me seguem, pelo menos todos vocês que estão inscritos aqui no canal, não começarem a ter essa noção sobre investimentos e tirar todo o dinheiro que vocês têm na caderneta de poupança e passar a investir de uma forma muito mais rentável para você e pensando no seu futuro. Eu fiz até uma comparação, assim como eu falei para vocês, aqui no Brasil a gente tem menos de 2% da nossa população investindo na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos a gente tem 52% da população investindo na Bolsa de Valores. Isso dá 170.664.000 pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Olha só que coisa absurda. E lá, é um detalhe importante da gente destacar, lá há sim a tributação de dividendos de 20%, porém a maior parte da população tem isenção pela questão do salário que recebe no ano, então acaba tendo uma isenção e paga apenas 15% de imposto de renda sobre os dividendos que recebe, tá? Mas olha a questão, a diferença aqui da base de arrecadação que a gente tem. Aqui no Brasil a gente está falando de menos que 2% da população, nos Estados Unidos a gente fala de 52%. Então você ter uma tributação de dividendos nos Estados Unidos é algo que faz sentido, porque realmente você consegue arrecadar um dinheiro coerente para os cofres públicos. Aqui no Brasil, agora que os investimentos aqui no Brasil estavam começando a se popularizar, a gente estava começando a crescer, o número de pessoas que investem na Bolsa de Valores, eles vieram com essa história de querer tributar dividendos. E o pior, esse projeto de lei que foi aprovado pelos deputados na última quarta-feira, no dia 1/9/2021, não é o primeiro projeto, não é o projeto original. O projeto original previa uma taxação de 20% sobre os dividendos, mas reformularam esse projeto, apresentaram novamente, agora propondo 15% de taxação sobre os dividendos, tá? Agora basta, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e o que me deixa preocupado é que teve um desequilíbrio muito grande, porque nós tivemos 398 votos a favor de taxar os dividendos e apenas 77 votos contra. Então, pelo menos no âmbito político, as pessoas já estão muito mais favoráveis, já estão muito mais do lado de aprovar isso do que de recusar. E
e agora esse projeto foi para a Câmara Federal, lá para o Senado Federal, e depende deles agora, da votação deles, para que esse deixe de ser um projeto de lei, se torne já uma lei e passe a vigorar o mais rápido possível. Bom, mas como toda lei no Brasil, há suas exceções, e aqui no Brasil, no caso, as pessoas jurídicas ou físicas que estão isentas dessa tributação dos dividendos serão empresas coligadas com participação mínima de 10%, controladoras e sociedades sob controle comum, incorporadoras imobiliárias sujeito ao regime especial de tributação, entidades de previdência complementar e seguradoras, empresas do Simples, empresas do lucro presumido com faturamento inferior a 4,8 milhões por ano. O que me alegra um pouco é que pelo menos as empresas e as pessoas jurídicas e pessoas físicas que estão isentas de pagar são, na sua maioria, as empresas pequenas, e isso acaba ajudando na questão, né? Porque realmente as empresas pequenas já têm tanta dificuldade, você ainda aumentar a carga tributária que elas vão ter, só aumenta mais a dificuldade, mas é justamente o que eles estão fazendo com a pessoa física, porque a maioria das pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores são pessoas que têm um patrimônio pequeno, e são pessoas que vão começar a colher o fruto dos seus dividendos daqui a 10, 15, 20 anos. Infelizmente, essas pessoas já acabam se prejudicando. Então, o que eu posso concluir disso? Eu concluo, no meu ponto de vista, eu acho que é algo negativo essa tributação de dividendos, considerando que a gente tem ainda uma base de investidores muito pequena, e essa base estava começando a crescer agora que as pessoas estavam desenvolvendo esse interesse para começar a investir, porém já vai diminuir o interesse das pessoas em começar a investir no mercado de ações, porque simplesmente agora elas vão ver que, se ela investe, ela vai ter uma tributação a mais para ela poder estar pagando, então ela vai perder o interesse dela. E eu vejo que muitas pessoas que adotam uma estratégia de ter uma carteira previdenciária, escolher ações de empresas boas pagadoras de dividendos, que é uma estratégia que muitas pessoas estavam adotando durante muito tempo, essa pessoa vai ter que realmente parar, fazer a conta ali na ponta do lápis, ver se vale a pena continuar com essa estratégia, porque agora, pagando esse imposto a mais, talvez seja algo que não vale a pena. E também vai ter muitas pessoas que provavelmente irão começar a investir mais em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, por enquanto, vão continuar sendo isentos de imposto de renda, até que o governo veja que ali tem uma oportunidade dele tirar mais dinheiro, e eles vão começar a tributar também os fundos imobiliários. E o fundo imobiliário, é importante a gente destacar também que ele, por enquanto, continua sendo isento de imposto de renda, mas apenas para a pessoa física, tá? A pessoa jurídica tem uma tributação de 20% sobre os proventos que irá receber assim que o fundo imobiliário paga. Então, para a pessoa física que investe no fundo que tem mais de 50 cotistas e não tem uma participação de mais de 10% nesse fundo, continua sendo isento do imposto de renda, pode investir e vai receber os seus proventos líquidos sem nenhuma tributação de imposto de renda, ok? Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui abaixo, por favor. Você concorda com essa tributação do imposto de renda? Você acha que faz sentido tributar os dividendos? 15% sobre os dividendos faz sentido para você? Você concorda? Você discorda com essa lei? Eu quero saber aqui a sua opinião. Passa aí para mim para eu poder ter um feeling de como que vocês estão se sentindo em relação a essa notícia. Se você acha que isso é positivo, se você acha que é negativo, tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique no gostei, que você compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse vídeo possa chegar no máximo de pessoas possível, tá? Caso você não seja inscrito ainda no canal, considere se inscrever e também ative o sininho, porque assim você já recebe as notificações. Lembrando sempre, nossos vídeos vão ao ar toda segunda e quarta, 7 horas da noite. Então, fique atento sempre, segunda e quarta, que tem vídeo novo aqui no canal falando sobre investimento, marketing digital, todo aquele conteúdo que vocês já estão acostumados a ver aqui, beleza? Basicamente, esse foi o vídeo. Agradeço demais a todos vocês que ficaram até o final e até o próximo vídeo.